tecnologia GWM. Faça um test drive. O assunto é com Murilo Rocha. 10h39, Murilo Rocha. Sinine e Luciana, bom dia mais uma vez. Acho que o assunto de hoje não tem como fugir, é o clássico, né? Atlético Cruzeiro. Eu só penso nisso desde cedo, mas brincadeiras à parte, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados aí do núcleo golpista, né? Continua, e o voto de ontem do ministro Luiz Fux não para de repercutir, né? Eu acompanhei boa parte daquele voto de mais de 10 horas, né? Se for incluir ali as pausas que o Fux fez para almoço e outras pausas, mais de 10 horas de voto. E eu fiquei pensando quais seriam as motivações, né, de uma virada, assim, de um cavalo de pau argumentativo que o Fux deu em relação ao que ele pensava no início do ano e o que falou ontem no seu voto, que acabou absolvendo o Bolsonaro de todos os crimes que a PGR havia acusado, né? Eu acho que não há provas, né, e seria até calunioso falar que o voto do Fux foi encomendado, foi sob encomenda. Mas, com certeza, ele foi um voto sob medida, né? Um voto que deu um verniz jurídico para os argumentos bolsonaristas. Até então, aquelas argumentações que o Fux trouxe ontem no voto dele, desqualificando a questão de organização criminosa, de golpe, eles vinham de influencers, de políticos muito inflamados da extrema-direita e de grupos de WhatsApp. De repente, esses argumentos ganharam ontem a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Acho que esse é o fato, né? A narrativa bolsonarista ontem teve um representante no Supremo Tribunal Federal, né? Deu um peso, deu uma gravidade para o que se fala e criou, inevitavelmente, um fato político, né? Acho que nada muda, acredito eu que nada mude o resultado do julgamento. Hoje vota a ministra Carmen Lúcia e amanhã vota o ministro Cristiano Zanin, presidente da turma. Provavelmente o placar vai ser de 4-1 pela condenação de Bolsonaro e da maioria dos réus. Provavelmente vai ser 4-1. Mas mesmo com esse placar, esse julgamento não termina amanhã. Porque o voto de ontem do Fux abriu um buraco aí nessa história, que permite, inclusive, interferência externa, aumento da pressão externa, e falando claramente do governo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, e também inflama internamente, aqui dentro do Brasil, a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. E, como eu disse, não sei a motivação, mas foi um voto, né, sob medida e milimetricamente calculado. A extensão maratônica do voto, 10 horas de voto, foi proposital também. Foi justamente para dar essa impressão de um arcabouço jurídico, né? Ele fez várias citações, várias referências a outros juristas. Ele quis deixar claro, olha, estou embasado aqui, foram 10 horas falando, né? Essa foi a intenção dele, de criar justamente esse fato, né? De mostrar que ele não estava ali emitindo uma simples opinião, que ele tinha argumentos jurídicos que desqualificavam a acusação do PGR e voto do relator Alexandre de Moraes. O problema é, como eu disse, ele cavou ao longo dessas 10 horas um buraco grande demais. É que ou ele vai ser enterrado nessa cova desse próprio buraco dele, porque há um grande risco também de ele ter enterrado a carreira dele com esse voto, ou então ele vai dragar para dentro desse buraco todos os ministros do STF, que ficam muito expostos com aquele voto do Fux. Ele fez o que os advogados do Bolsonaro não conseguiram fazer, vamos dizer assim, né? Ele foi mais defensor das teorias e teses da defesa e dos militantes e apoiadores de Jair Bolsonaro do que os próprios advogados do Bolsonaro e dos outros réus. Desde o primeiro momento, quando ele começou seu voto, discutindo a competência do foro do STF, para julgar os crimes, segundo ele, teria que ser na primeira instância. Quando ele acolhe o argumento da defesa que houve cerceamento do direito de defesa e pede anulação do julgamento, ou seja, ele deu ares, né, de
tese jurídica para essa argumentação bolsonarista que não se sustenta em razão das provas e evidências que foram colhidas durante todo o processo. Inclusive, e aí há uma grande contradição, né? Porque quando a gente vai analisar os votos do Fux, a gente tem dois ministros ali. Tem o Fux de setembro de 2025 e tem o Fux de março de 2025. Em março de 2025, quando os outros réus, aqueles que depredaram, vandalizaram, quebraram toda a praça lá dos Três Poderes, quando ele votou lá para esses outros réus, os peixes pequenos, ele considerou o STF o foro adequado. Ele não viu o cerceamento da defesa naquele momento. Na hora que chegou no núcleo principal dos figurões, ele mudou totalmente a opinião. De repente, o foro não era mais qualificado e, de repente, as defesas tinham ali razão ao alegarem cerceamento de defesa. Então, a gente tem que entender qual Fux, né? O que aconteceu, o que motivou que o Fux de março de 25 tinha uma opinião e o Fux de setembro de 25 tinha outra opinião. Lançaram várias hipóteses aí. A filha dele foi escolhida, né, pelo Quinto Constitucional e a desembargadora no Rio poderia sofrer algum tipo de sanção. Chegaram a falar disso. Ele ficou com medo ali das ameaças do governo norte-americano, das sanções do governo norte-americano, foi orientado por isso. Uma própria convicção bolsonarista, o próprio pensamento ideológico do Fux. Eu acho que tudo isso, se separadamente, não levaria a uma mudança tão radical, a um cavalo de pau tão grande, argumentativo, que o Fux deu. Nem se juntasse esses fatos, claro que eles pesam, há uma pressão ali sobre os ministros, esses fatos pesam, ainda mais se todos esses juntos pesam, mas eu acho que houve um gatilho, que ainda a gente vai descobrir, provavelmente, dessa mudança de perfil, mudança de voto, né, mudança de entendimento do Fux, quando julgou os outros réus, vamos dizer, os bagres, lá, os peixes pequenos, lá em março, que começou em março aquele julgamento, para esse Fux que agora julgou o núcleo central dessa tentativa de golpe de janeiro de 23. Há muitas contradições no voto do Fux, mas ele conseguiu, e eu acho que ele se planejou para isso, para dar esse embasamento a partir de uma cadeira do STF para essa narrativa de que não houve golpe, que o golpe é algo fantasioso e que não havia uma organização criminosa. Ele conseguiu incriminar apenas o Mauro Cid e o Braga Neto, né? Como se o Mauro Cid agisse por vontade própria, né? Para absolução do Estado de Direito. Como se ele agisse por conta própria. Um voto muito contraditório, mas que para muita gente vai ter esse peso de tese jurídica naquele blá, blá, blá de 10 horas que o ministro sustentou durante o dia de ontem. Vamos dizer, só para deixar claro, divergência é importante, ainda mais num tribunal. Por isso que é importante os colegiados e não os votos monocráticos, é justamente por causa disso, para haver divergência. Divergência no judiciário não é só saudável, ela é fundamental, a divergência no judiciário. Mas o que a gente viu ontem não foi divergência, né? Foi uma mudança argumentativa radical num período muito curto de tempo, de entendimento, né? Como eu disse, não há evidências nenhuma prova para falar que o voto do Fux foi sob encomenda, mas com certeza ele foi sob medida para a narrativa bolsonarista. É isso, Sinini, Luciana. 10